Um objeto proveniente de outro sistema estelar, designado por 3I Atlas, penetra no nosso sistema solar, dirigindo-se a Marte a uma velocidade e com uma composição inéditas até então. Os astrônomos ficam estupefactos. Transporta uma carga rica em dióxido de carbono, quase 8 vezes superior ao seu teor de água, aproximando-se de Marte a 30 milhões de quilômetros, enquanto a Terra fica ofuscada pelo Sol. Nessa altura, os rovers da NASA em Marte detectam possíveis assinaturas biológicas nas antigas leitos de rios da cratera G0. Será mera coincidência cósmica, uma entrega natural de gelos exóticos, ou algo criado com propósito deliberado? Eis o que o 3I Atlas está verdadeiramente a fazer junto a Marte. E o que se seguir pode alterar por completo a narrativa tanto de Marte como da ciência interestelar. O 3I Atlas não se trata de mais um cometa vulgar. A sua trajetória pelo sistema solar é hiperbólica, com uma excentricidade superior a 1, o que matematicamente indica que provém de além do alcance do nosso Sol. Os astrônomos confirmaram isto poucas horas após a descoberta, a 1º de julho de 2025, graças aos cálculos da órbita que revelavam que o objeto nunca regressaria. Em vez de orbitar o Sol como um planeta ou a maioria dos cometas, o 3I Atlas segue uma rota de ida única, atravessando o espaço a quase 68 km por segundo. Isso equivale a cerca de 150,000 milhas por hora, bem mais veloz do que qualquer formação nativa do Sistema Solar. A sua aproximação mínima à Terra ocorrerá a 1,8 unidades astronômicas, ou aproximadamente 269 milhões de quilômetros, em dezembro de 2025. Contudo, mesmo a essa distância, capta o interesse por outro motivo. A nuvem luminosa, ou coma, que envolve o seu núcleo gelado. Quando a luz solar aquece um cometa, gases congelados e poeira irrompem para fora, criando esta coma e, por vezes, uma cauda. A maioria dos cometas é caracterizada por vapor de água, o que os astrônomos descrevem como o modelo da bola de neve suja. Mas os primeiros espectros do 3I Atlas indicam uma composição distinta, em que o dióxido de carbono predomina em relação à água. Isto contraria as expectativas para um cometa típico. O modelo clássico, forjado por décadas de observações, preconiza que o gelo de água seja o componente principal, com quantidades menores de dióxido de carbono e outros gases. Aqui, a proporção inverte-se. A composição da coma sugere uma origem num ambiente bem mais frio e remoto do que o nosso sistema solar pode oferecer. Enquanto o 3I Atlas avança para o interior, o seu aspecto obriga os astrônomos a rever os fundamentos da química e dinâmica cometária. A junção de velocidade, percurso e coma atípica confirma que se trata de um visitante interestelar genuíno, portador dos mistérios de outro sistema estelar e, quem sabe, de uma história cósmica bem diferente. Marte guarda os seus segredos nos sedimentos da cratera G0. Há bilhões de anos, um rio abriu caminho pela superfície marciana, expandindo-se num delta amplo. Ali, camadas de lodo e argila depositaram-se, preservando vestígios de qualquer vida ou química que outrora tenha contactado esta via de água antiga. Entre os padrões remanescentes, os cientistas destacam algo peculiar: manchas arredondadas e moldadas, espalhadas pelo delta, conhecidas como texturas de manchas de leopardo. Estas estruturas geraram debates acesos desde as primeiras imagens de alta resolução, com alguns investigadores a propor que possam ser assinaturas biológicas, indícios físicos de que a vida já vicejou em Marte. O Dr. Hiroshi Tanaka, um químico planetário que dedicou anos ao estudo dos sedimentos marcianos, alerta para não tirar ilações precipitadas. Ele sublinha que, na Terra, os deltas fluviais funcionam como cofres naturais para moléculas orgânicas. Os seus sedimentos finos protegem compostos frágeis do ambiente hostil superior. Marte, com a sua atmosfera rarefeita e radiação constante, oferece poucos locais tão promissores para conservar orgânicos antigos como o delta de G0. No entanto, nem todo o padrão estranho denota a vida. A equipa do Dr. Tanaka demonstrou que manchas semelhantes podem surgir de reações químicas, crescimento mineral ou até da erosão lenta de rochas ao longo do tempo. O dilema para a ciência marciana reside em distinguir o que é autóctone do planeta do que pode ter chegado de fora. Um delta como o de G0 é uma armadilha ideal, capturando orgânicos quer se formem em lagos marcianos quer cheguem à boleia de poeira e gelo do espaço.
Com novas alegações sobre assinaturas biológicas a circularem, o risco de mal-entendidos aumenta. O momento da passagem do 3 e Atlas perto de Marte apenas agudiza a interrogação. Se um influxo de orgânicos recente surgir no Delta, tratar-se-á de uma mensagem do passado de Marte ou de uma remessa fresca do cosmos? As respostas jazem sepultadas nas camadas, à espera de uma ciência meticulosa para as desenterrar. A química de um cometa costuma desvendar o seu local de origem. Há décadas, os astrônomos medem o equilíbrio entre vapor de água e dióxido de carbono nas comas cometárias, utilizando estas proporções para traçar onde o gelo se condensou há bilhões de anos. Mas no caso do 3 e Atlas, os valores não encaixam em nenhum esquema conhecido. A 18 de julho de 2025, o Grande Telescópio das Canárias registrou uma razão de dióxido de carbono para água próxima de 8 horas e um valor atípico por qualquer critério. A maioria dos cometas, mesmo os oriundos das zonas geladas do nosso sistema solar exterior, transporta mais água do que dióxido de carbono. Aqui, o guião inverte-se. O debate eclodiu logo que os dados chegaram aos servidores de pré-publicação. Algumas equipas levantaram após a possibilidade de um artefato de calibração foi considerada improvável. A atmosfera terrestre está repleta de dióxido de carbono, e remover essas bandas de um alvo interestelar fraco é uma tarefa notoriamente complexa, mas espectros subsequentes obtidos com o telescópio Keck e o Nordic Optical Telescope confirmaram a anomalia. Até as estimativas mais conservadoras, em torno de 5 horas e continuam bem além do habitual. Agora, o debate centra-se em saber se isso revela um processo de formação num tipo distinto de nuvem molecular ou indícios de uma transformação drástica causada por radiação cósmica ao longo da sua extensa viagem. Para complicar mais o enigma, os astrônomos detectaram um tom esverdeado no espectro da coma. Este brilho associa-se a moléculas como o de carbono e o cianeto, substâncias que emitem luz intensa quando ativadas por reações químicas energéticas. No caso do 3 e Atlas, a sua intensidade surge de forma invulgarmente elevada, talvez impulsionada pelo mesmo processo de desgasificação rico em dióxido de carbono que o distingue. Alguns cientistas propõem que isto indique uma origem para lá da linha de gelo de água convencional, numa zona onde o dióxido de carbono solidifica em primeiro lugar. Outros invocam a sublimação seletiva ou os impactos da radiação na decomposição de gelos complexos, libertando moléculas raras. Com cada observação adicional, a narrativa química torna-se mais intrigante, e o tempo urge para que instrumentos baseados em Marte registrem um sinal nítido antes de o objeto se afastar. A contagem decrescente até 3 de outubro transformou-se numa corrida contra o relógio. Nesse dia, o 3 e Atlas passará perto de Marte a uma distância de apenas 0,19 unidades astronômicas, cerca de 28 milhões de quilômetros. Em termos cósmicos, trata-se de uma proximidade ínfima, sobretudo para um corpo que iniciou a sua rota noutro sistema estelar. No entanto, o momento de maior aproximação traz um obstáculo. Marte e o 3 e Atlas ficarão quase diretamente atrás do Sol, do ponto de vista da Terra. Durante semanas antes e depois do sobrevoo, a luz solar inundará a linha de visão, obrigando os telescópios terrestres a fechar as cúpulas e aguardar. Esta conjunção solar, que se estende desde finais de setembro até finais de outubro, gera um período de escuridão científica. Os observatórios mais potentes da Terra, como o Keck, o VLT e o JWST, não poderão seguir o cometa nem o céu marciano. Até as ligações rádio aos orbitadores de Marte tornam-se instáveis, pois o ruído solar sobrepõe os sinais. O calendário não perdoa. A configuração do sobrevoo implica que a oportunidade ideal para observar qualquer interação entre o 3 e Atlas e Marte ocorra precisamente nesta fase de obscuridade científica. Ocasiões perdidas como esta são excepcionais. A probabilidade de um objeto interestelar passar tão perto de Marte durante uma conjunção é baixa, cerca de 1 em 100 por ano, de acordo com os modelos atuais de tráfego interestelar e alinhamentos planetários. Para os cientistas planetários, parece um desafio cósmico. O visitante mais fascinante em décadas, cronometrado na perfeição para roçar o único planeta do Sistema Solar com uma busca ativa por biassinaturas, enquanto o público principal é forçado a desviar o olhar. À medida que a blackout se aproxima, o foco vira-se para os poucos olhares que persistem abertos.
Os orbitadores de Marte, operando em rotinas pré-programadas, serão as únicas plataformas capazes de recolher dados durante o sobrevoo. A urgência aumenta para otimizar cada janela de observação antes da conjunção interromper as comunicações. Cada minuto é precioso, e cada conjunto de dados pode ser o que desvende o mistério. O relógio avança, e o universo não espera por ninguém. Os orbitadores de Marte assumem o papel de última linha de defesa observacional enquanto o Trace Atlas desliza junto ao planeta vermelho. Dentre eles, a Mars Express da ESA e o ExoMars Trace Gas Orbiter têm agora a missão de registrar quaisquer indícios possíveis antes do fecho da janela. O Dr. Colin Frank Wilson, cientista do projeto para a Mars Express, qualificou este esforço como uma aposta científica rara, que talvez não se repita nesta década. A câmara estéreo de alta resolução, ou HRSC, a bordo da Mars Express, destina-se a mapear a superfície marciana com pormenores impressionantes. Os seus canais de cor cobrem de 380 mil nanômetros, mais a 28 milhões de quilômetros de distância. Mesmo este instrumento avançado verá o Trace Atlas como pouco mais que um ponto tênue. A resolução prevista, cerca de 128 mil km por pixel, fará com que a coma e o núcleo do cometa se fundam num só ponto. Apenas se o cometa explodir numa erupção inesperadamente brilhante é que a HRSC poderá sugerir a sua forma ou dimensão reais. As hipóteses são reduzidas, mas não nulas. No Trace Gas Orbiter, o espectrômetro NOM proporciona uma perspectiva alternativa. Os seus canais ultravioleta e infravermelho estão calibrados para detectar gases como dióxido de carbono e vapor de água. Exatamente os compostos que diferenciam o Trace Atlas. Em teoria, um evento de desgasificação suficientemente intenso poderia deixar uma marca química nos dados do NOM. A sensibilidade do instrumento, demonstrada no segmento de gases residuais na atmosfera marciana, atinge partes por bilhão para certas espécies. Contudo, para um alvo distante e fraco, o sinal tem de superar o ruído de fundo. Um teste no limite das capacidades do espectrômetro. Ambos os orbitadores defrontam-se com desafios operacionais. Durante a conjunção solar, as comunicações com a Terra tornam-se intermitentes ou completamente perdidas. Os instrumentos terão de funcionar com scripts pré-programados. Não há margem para ajustes de última hora. Os dados recolhidos nesta interrupção poderão permanecer na memória interna por semanas, correndo o risco de perda caso o armazenamento se encha antes de o download retomar. A luminosidade prevista do cometa, próxima da magnitude 17 ou 18, leva os detectores ao limite das suas capacidades. O HRSC e o VALS talvez registrem uma fonte pontual. O Omega e o SPI-CAM têm ainda menos probabilidades de detectar algo além de um brilho tênue. O Dr. Wilson e os seus colegas debateram longamente a melhor forma de aproveitar estes valiosos intervalos de observação. Eles conhecem as probabilidades. A menos que o Trace Atlas surpreenda todos com uma erupção dramática, o resultado mais provável será um punhado de limites superiores. Medições que indicam apenas o que não pôde ser detectado. Mas mesmo estas restrições são importantes. Se surgir um pico de dióxido de carbono ou uma linha espectral inesperada, desencadearia uma corrida para rever cada imagem. À procura de algo verdadeiramente estranho. Uma alteração abrupta na desgasificação, uma molécula exótica, um grão de poeira diferente de todos os conhecidos, dependerá da sensibilidade e da sorte destes orbitadores. Por ora, o plano mais acertado é observar, registrar e preparar-se para interpretar o que quer que os instrumentos capturem. O universo atribuiu aos orbitadores de Marte uma missão única, e eles competem para cumprir, por mais fraco que seja o sinal. As especulações em torno do Trace Atlas dividem-se em três hipóteses principais. A primeira considera a passagem próxima do cometa por Marte como um evento raro, mas natural. Modelos de fluxo de objetos interestelares indicam que um corpo como este se aproxima a 0,2 unidades astronômicas de Marte uma vez a cada 50 a 200 anos. Isso coloca as probabilidades para qualquer ano dado entre 1 em 100 e 1 em 200. Uma possibilidade remota, mas não impossível. A maioria dos astrônomos vê isto como uma flutuação estatística, um lembrete de que o aleatório por vezes gera padrões que nos tenta interpretar.
A segunda hipótese inspira-se nos antigos sonhos de terraformação. Poderia o 3i Atlas ser um sistema de entrega deliberadamente direcionado para Marte? A composição química do cometa é intrigante. Uma proporção de 8 horas e 1 de dióxido de carbono para a água, um brilho verde que sugere moléculas energéticas, e uma trajetória que roça Marte justamente quando alegações de bioassinaturas ganham destaque. Para esta ideia se sustentar, seria preciso encontrar provas de controlo. Um jato não aleatório, uma impressão isotópica artificial, ou uma alteração de curso inexplicável pela gravidade ou desgasificação natural. A órbita é hiperbólica. Não há indícios de aceleração não gravitacional, e o silêncio rádio descarta sinais evidentes. Ainda assim, os orbitadores de Marte estão atentos a qualquer anomalia. Um aumento de isótopos raros, uma explosão repentina de gás, ou grãos de poeira com química desconhecida. A terceira via é a panspermia, a noção de que os blocos de construção da vida podem viajar pela galáxia em veículos como este. Se a coma do cometa contiver orgânicos complexos, ou se as proporções isotópicas na sua poeira ecoarem as de meteoritos ou rochas marcianas antigas, isso poderia reforçar a teoria. Mas demonstrar panspermia é difícil. Mesmo um aumento de orgânicos durante o sobrevoo não bastaria. Os cientistas procurarão impressões isotópicas, proporções de carbono, azoto e oxigênio que não combinem com nada de Marte ou do Sistema Solar. Só assim se poderia excluir o acaso. Cada cenário define o seu próprio limiar de prova. Por enquanto, as probabilidades inclinam-se para a natureza, mas a caça por algo mais exótico prossegue. Rumores sobre o 3i Atlas propagaram-se tão velozmente quanto o próprio objeto, alimentados por memes de relógios cósmicos e alegações de entregas engenhadas. Mas na ciência, narrativas extraordinárias exigem provas extraordinárias. Contudo, a origem do elevado teor de dióxido de carbono e qualquer ligação aos estudos de bioassinaturas marcianas continuam por resolver. As evidências até agora não apoiam intervenção artificial, mas aprofundam o nosso conhecimento da química interestelar e dos desafios em interpretar anomalias planetárias. O que o 3i Atlas faz perto de Marte é um experimento natural raro. Um que pondere as nossas ferramentas, o nosso ceticismo e a capacidade de distinguir sinal do ruído na busca pela vida.